O tema de hoje ele vai tratar da aparência. A aparência é um elemento muito importante dentro do nome, porque nós avaliamos três condições dentro do nome, que é a essência, né? Ou pode se chamar a alma, né, da pessoa. Nós podemos falar em aparência, alguns falam em expressão, e a missão. Alguns consideram até como o destino da pessoa. Cada um tem uma nomenclatura, mas eu prefiro dizer essência, aparência e missão. Então hoje nós vamos ver especificamente a aparência, que é um número retirado das consoantes do nome completo da pessoa. Aí a pessoa me pergunta assim: Valéria, e se eu for casada, como é que fica? Bom, primeiramente, o mais importante é considerar o nome de nascimento. Depois, nós podemos fazer uma avaliação até do nome completo, que inclui o nome de casada. Mas o estudo numerológico básico é um estudo que realmente envolve o nome de nascimento. Então, nós temos aí a essência, nós temos a aparência e a missão, sendo que a essência é a alma da pessoa, né, analisada pelas vogais do nome da pessoa. Depois nós temos a aparência, que são as consoantes, depois a soma das duas vai dar a missão. E por que eu decidi abordar a questão da aparência? Porque muitos numerólogos, muitos estudos que eu fiz, eu observava que eles faziam uma avaliação muito mais até da aparência externa da pessoa, física, do que analisar a questão dessa aparência que entra em contato com o mundo, que tem um relacionamento no mundo, tem uma profissão e é um ser social. E à medida que eu fui estudando, eu fui complementando isso e realmente cheguei à conclusão de que a aparência é um elemento muito importante dentro do estudo da pessoa. Por quê? Porque é através da aparência, dessa persona, né, dessa personalidade, que a gente se relaciona com o mundo. E vocês podem ter notado que muitas vezes, quando vocês estão com vocês mesmos, vocês têm uma característica sua, muito pessoal, o que você gosta de fazer, como é estar sozinho com você mesmo. E quando você vai, né, para o mundo, para o social, para o trabalho, para os relacionamentos, você pode atuar de outra maneira e muitas vezes usando máscaras que encobrem a sua verdadeira pessoa, sua natureza interior. Então a aparência ela é importante ser analisada. Por quê? Porque o que acontece com as pessoas é que muitas vezes, por questões de reação, por questões de defesa, mecanismos de defesa, quando a pessoa se relaciona, ela usa o número que está ali como se fosse o número dela, como se fosse ela fosse a aparência dela, e não é bem assim. A aparência faz parte até do conteúdo existencial da pessoa, mas quando ela está no mundo, ela está se relacionando pelo número da aparência. Então nós temos os números básicos, né, de 1 a 9, nós temos outros números também, e nós temos nesses 9 números nós temos características que são intrínsecas a cada número. Então são características inatas a cada número. E cada um desses números vão dando características. Eles vão dando características importantes para a pessoa. São características, nós chamamos de caminhada dos números, né? Cada um com uma característica importante que vai agregando valores para as pessoas e elas vão se fortalecendo. É claro que para fazer uma avaliação realmente da pessoa é preciso fazer um estudo numerológico, aí envolve muitos cálculos que são importantes. Mas hoje eu quero falar da aparência como um elemento importante para o nosso relacionamento social. Então, quando nós somamos as consoantes do nosso nome de registro e nós encontramos, por exemplo, o número 1. O número 1 nós encontramos o número 2, 3, 4, então nós temos de 1 a 9. Números que nós encontramos nessa posição. E como nós vamos nos relacionar socialmente vai realmente depender desse número. E o que acontece é
que, como esse número ele pode ser utilizado além do que ele deveria ser utilizado, o que acontece? A pessoa pode demonstrar algo que é uma aparência, uma persona, uma máscara e que realmente não faça parte da totalidade da pessoa. Então, a pessoa pode ter, por exemplo, um número 1 na aparência e demonstrar uma pessoa muito independente, uma pessoa até uma pessoa individualista, até mais egoísta, uma pessoa que gosta de estar liderando, estar à frente das situações, competitiva e tudo mais. Até aí não é problema. A questão é quando a pessoa utiliza esse número demasiadamente e esquece que ela tem um interior, ela tem uma essência que é muito mais o que pertence a ela do que aquilo que ela está demonstrando. E ao usar esse número em demasia, o que acontece? A tendência é da pessoa acabar cristalizando características desse número, que são características que podem levar à negatividade. A pessoa pode viver o número positivamente, ela pode usar um número até negativamente, mas em muitos casos o que ocorre com a aparência, com o passar dos anos. É claro que uma pessoa jovem, uma pessoa de menos idade, ela não vai ter tanta consciência disso, mas é bom que ela já comece a observar. Agora, uma pessoa, conforme ela vai tendo as experiências de vida, as reações perante as ameaças que ela considera como ameaças de vida, ela pode reagir utilizando esse próprio número, esse número que está ali na aparência. E é aí que começam os problemas. As pessoas começam a reagir e, ao reagir, é claro que ela vai ter uma resposta do ambiente. E tendo essa resposta do ambiente, ela pode se tornar até mais negativa, não só com relação ao relacionamento que ela tem com o social, no trabalho, com outras pessoas, mas também com ela mesma. Ela começa a se confundir do que a pessoa, né, como totalidade, ela realmente é. Então ela pode acabar se esquecendo do que ela é em sua essência, deixar essas características importantes que ela tem na numerologia de lado e começar a atuar, até ter atitudes que não condizem com o que ela é internamente, com o que ela inclusive tem para viver como missão. Então, se a pessoa ela começa a usar muito uma máscara, né, uma aparência de quem realmente ela não é, o que acontece? Ela pode deixar essa missão numa posição de dificuldade. Por quê? Porque a missão ela precisa da transparência tanto da aparência quanto da essência. Uma pessoa que tem uma essência harmonizada, uma aparência harmonizada, consequentemente, ela terá uma missão que vai ser cumprida. Geralmente, a missão é algo que você vai conquistando ao longo da vida. Não é algo que você conquiste da noite para o dia, não é assim. As pessoas elas têm uma pressa, né, de conquistar logo uma posição, né, na sociedade, ter uma profissão que ela atue, que ela tenha ganhos, que essa profissão que ela tenha prazer de executar isso, mas muitas vezes, é claro que a conjuntura total do mapa completo é que vai determinar muita coisa. Só que com esses 3 números que pertencem ao nosso nome e que é a nossa marca no mundo, a nossa missão ela pode não se concretizar nem na idade avançada. Por quê? Porque ou eu tenho uma aparência que só demonstra máscaras e no lado negativo do número que eu tenho ali, ou simplesmente aquela essência que ela tem fica embotada, fica encoberta, a pessoa não vive o que ela realmente é. Então ela começa a se questionar, quem sou eu no mundo? O que eu vim aqui fazer? Qual é o meu papel? Afinal, qual é a minha? Né? Qual é a minha praia, por exemplo? Então, quando nós avaliamos a aparência, não que ela seja a mais importante desse contexto geral, mas ela é importante no sentido da pessoa não se enganar com relação ao que ela é realmente. A aparência é um número importante quando você vai para o social, quando você está se relacionando, tanto em questão de amizades como de profissão. Então, observar esse número é realmente muito importante.